Essa é a regra no Brasil. E é isso que precisa acabar. Comentarista de eleição da Som Maior, advogado Pierre Vanderlinde. Tua pergunta, Pierre, fica à vontade. Obrigado, Adelor. Bom dia, Renan. O senhor, nas respostas às perguntas anteriores, né, mostrou aí a defesa, uma atuação mais dura da polícia, inclusive uso letal, prisão perpétua, pena de morte, até a aplicação do direito penal do inimigo. Também tratou dessa questão da reforma política, né, de um novo pacto federativo, índices de desempenho para os municípios, vinculado a eventual inelegibilidade de candidatos, até mesmo do partido. Como que o senhor pretende governar e colocar essas propostas em práticas dentro da ordem constitucional atual, ou estaria disposto a propor uma ruptura, como a convocação de uma nova constituinte, tendo em vista, né, que para essas mudanças precisaria e da Câmara dos Deputados? Deu uma cortadinha, mas acho que entendi o espírito da pergunta. De maneira clara, a única coisa que demandaria uma alteração constitucional é se eu quisesse aplicar a pena de morte ou prisão perpétua, isso, porque isso são cláusulas pétreas. O resto é PL, projeto de lei, ou PEC, projeto de emenda à Constituição. Coisa que, infelizmente, todos os presidentes têm que fazer. Tudo que envolva melhorar o desempenho econômico, alterar a forma como o Estado é conduzido, você tem que fazer PEC no Brasil. Isso é uma desgraça, herdada da Constituição de 88, que ela prevê tudo. Né? A Constituição que abraçou tudo. Isso, inclusive, é a origem dos superpoderes do STF. Porque se tudo é constitucional e o STF é um tribunal constitucional, então ele vai julgar qualquer coisa. Né? Mas não vou me evadir muito do tema central da questão. O ponto é, para você fazer isso, eu pretendo um dia, se eu conseguir, através do Partido Missão, não no primeiro mandato, tocar uma constituinte. Nós precisamos alterar a Constituição brasileira porque ela é um entrave ao crescimento brasileiro. Novamente, qualquer tema é constitucionalizado aqui no Brasil. Tem até piso de determinados servidores que estão na Constituição. Isso é doentio, isso é loucura. Você não tem que discutir na Constituição parâmetros, por exemplo, para uma reforma da Previdência. Você não tem que discutir numa Constituição temas que envolva licenciamento ambiental. Isso é tudo maluco. Isso é doentio, esse é um problema, mas é um problema que eu gostaria de tratar não agora. Para tratar dos 3 temas que eu falei aqui, que são os principais, uma reforma fiscal e de competitividade no Brasil, que envolve PEC, uma alteração nas leis penais e processo penal, para incluir inclusive o direito penal do inimigo, que é PL, mas envolve também PEC. E para fazer essa reforma administrativa que eu falei, que mude os sistemas de incentivo para os estados e municípios, que permitam punições e incluir, vamos dizer, critérios objetivos de avaliação. Tudo isso é PL e PEC. Eu não preciso de uma constituinte. O que eu vou precisar é de maioria no Congresso Nacional. Tá? E aí entra a pergunta do como. Para ter maioria no Congresso Nacional, eu tenho que escolher os inimigos que eu preciso primeiro. Né? Igual como você faz para comer um elefante? Por pedaços. O primeiro pedaço que a gente tem que comer é a da reforma fiscal, que eu tenho que fazer na transição. Eu ganhei a eleição em outubro, em dezembro eu tenho que estar fazendo uma reforma fiscal com a legislatura atual. Eu tenho que passar o máximo que eu puder dessa reforma fiscal para vir dólar para o Brasil, para a gente romper essa trajetória de aumento de dívida que a gente tem, para sobrar espaço fiscal para o Brasil poder investir. E aí os juros vão cair, e aí a gente começa a ter um país mais previsível, sobra dinheiro na mão das pessoas, e eu posso até depois de 2 anos começar a baixar imposto. Que aí eu consigo baixar, porque eu vou reduzir o aumento da dívida e o aumento dos gastos do Estado. Isso é uma notícia boa. Segunda coisa, aí entra algo que vai me deixar altamente popular. Eu vou declarar guerra ao crime organizado, e eu vou destruir o crime organizado. E nunca fizeram isso no Brasil. Todos os presidentes que fizeram isso de maneira clara, na própria América Latina, aumentaram muito sua popularidade. E aí como é que eu vou gastar minha popularidade? Especialmente minha popularidade com os políticos. Aí eu vou gastar tudo numa reforma administrativa. Tudo nessa reforma que eu falei. Que essa é a reforma que vai desmontar a forma de fazer política do Centrão no Brasil. E aí eu falo para o nosso ouvinte, o STF é um problema? Sim, um grande problema. É um problema que começou a crescer a partir de 2012 e que agora e chegou no ápice aqui nos últimos anos e que agora a gente está sentindo, nossa, é um problema muito anômalo. Sim. Agora o maior problema nosso é o Centrão, que é a forma antiga, arcaica de fazer política no Brasil, que vem do período colonial. Inclusive o Centrão está sempre nos mesmos escândalos junto com o STF. Inclusive as nomeações do STF têm relação com o Centrão. Tudo isso está relacionado. Destruir o Centrão é mais importante do que... Ou melhor, destruir a forma de fazer política do Centrão é mais importante do que destruir a mentalidade da esquerda ou o próprio STF. Porque ele dá base para tudo isso. Ele dá base. O Maranhão, eu posso falar para vocês, é um estado socialista. E ele é um estado socialista sem precisar em nenhuma medida de ter um comunista administrando ele. Simplesmente porque o Centrão cria esse tipo de modelo de pessoas dependendo do Estado. Para você ter um negócio tem que ter o Estado praticamente como sócio. Uma economia completamente baseada em dinheiro estatal. Isso foi criado pelo Centrão.
O Centrão faz isso. O Centrão é o grande inimigo. O Centrão é o grande traidor que destrói qualquer projeto político. Nós temos que mudar. Não, eu não vou sair prendendo pessoas do Centrão. Ainda que eu gostaria de fazer isso com alguns. Mas o que eu vou fazer é alterar o sistema de incentivos para que o próprio político do Centrão trabalhe direito. Esse é o jogo. Falando várias vezes aqui do STF. STF hoje ele está politizado, porque lá ele tem nomeados do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique ainda, porque os ministros do STF são todos nomeados pelo presidente da República, que indica para o Senado aprova ou não, e o presidente nomeia. Isso cria, ou tende a criar, uma dependência, uma relação dos ministros com o poder, com os políticos. Como é que tu avalia a possibilidade de mudar essa regra, fazendo com que os integrantes do STF sejam de carreira ou concursados? Veja só, eu não sou tão otimista com a ideia do concursado. Você tem dentro dos concursados, quando eles chegam em posições importantes, o lobby do judiciário, por exemplo, para super salário. Não é isso que vai determinar se o STF vai ser bom ou ruim. Sabe o que vai determinar? É tirar os poderes do STF. Hoje o STF manda em tudo. Eu vou dar um exemplo. A Suprema Corte Americana ela também funciona com nomeação política. Sabe por que ela não interfere tanto? Porque ela só trata de matéria estritamente constitucional, ela tem um filtro de entrada. Nos Estados Unidos, o STF deles cuida de 50 ações. No Brasil, são de 8 mil ações. O STF também tem superpoderes aqui no Brasil, porque 83% das decisões dela são monocráticas. Portanto, cada ministro dá uma sentença, dá a canetada dele e fica com uma decisão monocrática. Outra coisa que eles podem fazer, como eles viram uma espécie de última instância do judiciário, que eles não podem ser, eles têm que ser apartados do judiciário brasileiro, eles têm... eles podem sentar em cima de um processo, por exemplo, pedir vistas, e ficam o tempo todo sentado no processo. E aí você pode ajudar uma empresa ou ajudar um cliente, que é o que eles fazem. Eles também têm escritórios de advocacia ligados a familiares deles, que deveria ser proibido, como é em qualquer lugar sério. Então, se a gente já tira todos esses elementos do STF atual, ele só vai tratar de maneira jurídica os temas jurídicos. E a última, que é a mais importante, a gente tem que criar uma corte política, feita com, aí sim, desembargadores de carreira, que são sorteados de cada estado e ficam no máximo 2 anos nessa corte, e essa corte julga os deputados e os senadores. É a corte política que vai fazer o papel de foro privilegiado. E um deputado não pode ser julgado por um desembargador do seu próprio estado, pro bem ou pro mal, né? Tem que ser de outros estados. Essa corte não tem que ter nenhum tipo de influência política nela, é estritamente técnica, ajudando casos criminais. E aí o que isso vai fazer? O STF não tem mais poder de mandar sobre Câmara ou Senado, portanto, quando o ministro não se comporta direito, o senador vai estar muito tranquilo em chamar ele e, inclusive, fazer o impeachment. Essa é a reforma que a gente precisa fazer para resolver o STF. Pergunta do consultor de investimentos, comentarista de mercado aqui da Rádio Som Maior, Arthur Lessa. Fica à vontade, Arthur.